Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Aqui é o Inovativos, esse podcast que traz conteúdo de tecnologia, de inovação, para você usar no dia a dia, seja para melhorar a sua carreira, seja para você gerar renda, seja para você ter conhecimento do que está por vir. A nossa meta aqui é, de fato, passar o conteúdo que tem a autoridade. Por isso que a gente traz os principais especialistas dentro desse setor que estão atuando na prática, realizando, entregando para todos nós essa tecnologia e inovação. E hoje a gente vai falar de Customer Experience, experiência do consumidor. Um tema que está sendo cada vez mais falado, porque é ele que importa, porque com ele que a gente atende o dia a dia da dor desses consumidores. Meu nome é Vitor Magnani, eu presido o Movimento Inovação Digital, a principal associação que reúne as grandes plataformas digitais em atuação no país, e também do X, um grupo que congrega também muitas atividades e ações de conteúdo e educação para você que está nos assistindo e nos ouvindo. Então hoje a gente trouxe aqui talvez um time mais seleto para tratar desse tema, envolvendo automação, envolvendo escala de atendimento, que é o que o digital trouxe para a gente. A gente tem diversos negócios novos surgindo, e uma coisa que a gente observa ano após ano é que os mercados, de maneira geral, estão cada vez menos regionalizados. Ou seja, um vendedor de capinha de celular de Recife está competindo com um vendedor de capinha de celular de São Paulo. Isso só para ficar em um exemplo. Prestadores de serviço do Brasil inteiro estão prestando serviço até para outros países. E isso pressupõe muito mais clientes. Quem consegue navegar nesses mares consegue conquistar cada vez mais pessoas ali para o seu ecossistema, para o seu negócio. E aí vem uma dor que todos nós temos. Como é que a gente consegue entender as pessoas que estão consumindo aquele produto e serviço, e a partir disso prestar um bom atendimento, reconhecer as dores que eles estão passando, talvez com algum problema de algum negócio, alguma coisa não funcionou. Isso acontece com todo mundo, na nossa casa, no nosso dia a dia, e nas empresas também acontece. E aí a gente vai ter que falar de tecnologia, como é que a tecnologia consegue dar essa vazão para ter cada vez mais um serviço personalizado. Se eu sou vegetariano, não me vem apresentar cardápio de churrascaria. Eu não quero, eu quero que você me entenda, eu sou vegetariano. E é por isso que a gente vai falar de Customer Experience e essa automação. Como é que a gente consegue melhorar esse atendimento a esse consumidor a partir dos produtos e serviços também. E aí, para a gente começar esse papo, que eu tenho certeza que vai agregar demais, seja você um pequeno ou médio negócio, ou um grande negócio, ou mesmo você que é um profissional de CX ou de atendimento ao consumidor e quer se atualizar e entrar numa nova jornada, a gente vai falar aqui com essas lideranças, e eu tenho um prazer enorme em receber vocês aqui. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Vai ser a única rodada aqui que eu vou passar de um para o outro aqui, porque eu espero que a gente tenha um papo muito bom aqui sobre o tema que a gente trouxe. Começar por você, Paulo. Por favor, se apresenta a empresa na qual você é fundador e CEO, e assim vamos fazer no sentido aqui da mesa para todo mundo ter noção do ramo que vocês atuam e qual é a empresa que vocês representam. Bom, é um prazer. O Vitor foi muito generoso. Meu nome é Paulo Godoy, eu sou CEO da Olus. Foi generoso no sentido de não quero me colocar como
como, vamos dizer assim, o cara. Não, eu estou aqui de uma forma que eu possa aprender e compartilhar as nossas experiências na Olus, né? De tudo que a gente tem vivido e experimentado. Se é quiser, vamos dizer assim, essa aplicação dessa inteligência da tecnologia aplicada aos negócios é uma coisa que de muito tempo, mas ela tá se tornando exponencial, né? Então, a Olus é uma empresa, posso considerar como jovem, está agora no 13º ano de empresa, 12º ano na operação comercial. Começamos bem como startup mesmo, né? Então era eu e mais 4 pessoas. Hoje atingimos lá 240 pessoas. Estamos, vamos dizer assim, querendo atingir um patamar mais alto, e esse patamar mais alto para atingir não é uma coisa tão trivial. Eu acho que é o desafio de todo mundo, é o nosso, e o meio que a gente contribui em termos de atender ao cliente, melhorar a experiência do cliente, é o que a gente também passa, de uma maneira diferente, talvez porque a nossa relação é com um número menor de pessoas nas empresas, mas o desafio é o mesmo, né? É o entendimento do outro lado, é entender o negócio e como atendê-los, né? Eu acho que a tecnologia, ele é um suporte, vamos dizer assim, é um remédio que, bem aplicado, pode colaborar em muito para o entendimento e o atendimento e a melhora da experiência. Eu acho que, muito obrigado por esse convite. Eu acho que vai ser muito bom compartilhar as ideias aqui com vocês e tentar colaborar com essa comunidade, porque, como você disse, né, uma pessoa lá de Recife que está tendo a oportunidade, mesmo sendo pequeno, de explorar o mercado muito maior do que ela tinha há tempos atrás, e isso a tecnologia está proporcionando, né? Então, como diria, uma democratização da oportunidade, tornar mais fácil, criar um ambiente muito mais dinâmico e muito mais desafiador, porque aqui, quando você cresce, por outro lado, você assume muito mais responsabilidades, a coisa torna que, como fazer isso escalar, como tornar isso mais atrativo e dar continuidade, porque não existe um ponto onde que se atinge, é um ponto contínuo, cada ano você tem um novo desafio e é um jogo sem fim, né? Então você está nesse jogo e acho que é a vida mesmo. Mas Paulo, só para introduzir todo mundo que está nos assistindo, nos ouvindo nesse ambiente Olus, vocês são uma plataforma B2B, né? Então vocês prestam serviço para outras empresas, correto? Sim. Então o serviço de vocês é melhorar de fato esse atendimento na ponta para os mais diversos públicos de consumidores de outras empresas. Você tem algum tipo de número, de quantidade de consumidores, contando todos esses outros negócios que contratam vocês, que tem esse contato com a Olus? Hoje nós são por volta de 130 clientes, né, distribuídos não só no Brasil, mas Chile, Argentina, Peru, Colômbia, México, Espanha, que a gente está entrando agora, além do Brasil. E em diversos segmentos, saúde, telco, financeiro, cada um tem as suas particularidades e dentro de cada um dos segmentos você não tem um remédio único, cada um tem as suas necessidades. O que a gente
oferece é uma solução de relacionamento entre cliente e empresa. E empresas que têm uma massa de clientes grande. E, assim, não é uma relação como eu tenho, que são 30 clientes, é um universo bem menor. Não, são empresas que têm milhões, às vezes, de clientes. E como entender, como atender isso de uma maneira que respeite as expectativas melhore a expectativa daqueles clientes, né, daquilo que eles procuram e como que eles querem adquirir um produto ou um serviço e ter aquilo preservado para dar continuidade nesse relacionamento, de uma forma que a empresa consiga atender e até ser cada vez mais específico e identificar lá o Vitor, como que o Vitor ele se porta frente ao produto que ele comprou, que ele consome, quais são as demandas do Vitor, de forma que o Vitor se mantenha motivado e crie, a partir dele, a fidelidade em relação a você, à empresa. Isso é uma coisa que a gente está atendendo, né? Isso nos dois ambientes, físico e no digital? Hoje no físico e digital. Tem empresa de utility, por exemplo, de energia, que já usam nossa solução, que já está integrado com nossa solução Omnichannel, né, desse comunicador, uma solução unificada de comunicação, que lá na ponta, quando a pessoa está na loja, ela consiga ter uma interoperabilidade daquilo que está acontecendo pessoalmente com aquilo que vai acontecer por outros canais, seja o WhatsApp, por voz e tudo mais, ter uma continuidade e essa interconexão. E de forma que a experiência daquela pessoa que esteja lá, ela consiga fluir em qualquer canal e seja, ele não tenha que explicar novamente uma demanda X, aquilo está preservado. Nós ajudamos em termos de tecnologia, para que aquela empresa consiga atingir esse objetivo. Não é fácil, não depende só da tecnologia, não depende de uma tecnologia, pensar que tem uma solução que seja a definitiva. Tudo é complementar. E nisso tem uma questão de planejamento, uma questão de um projeto bem definido, das integrações entre partes, de ter uma fluidez de comunicação e de ter uma continuidade, porque não é só chegar lá e apresentar, isso aqui está pronto e tchau. É uma constante entendimento. Isso acontece em quase todos os negócios hoje em dia, né? Acho que tem muita gente que pode estar pensando assim, eu vou montar uma startup, qualquer que seja, não precisa ser uma de CX necessariamente, e vou ficar dormindo e vou ficar ganhando dinheiro, né? É fácil, né? Eu vou montar um SaaS, ele vai fazer uma assinatura, não vou precisar mais nem mexer. Hoje o mundo está se transformando tão rapidamente que você está tendo que sempre ir agregando, mudando ou descartando coisa que não deu certo, né? Isso é uma constante. Mas vamos passando a bola aqui. Vamos lá. Bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo esse vídeo, né? Ou ouvindo esse áudio. Sou Felipe Caldas, eu sou líder ali de produtos e canais digitais do Banco Pan, né? Então o Banco Pan vem se transformando aí, principalmente desde 2016, 2017, nessa era digital, e cada vez mais a gente entende que o cliente precisa estar no centro de todo o nosso negócio, seja da experiência, seja da estratégia, em todas as pontas, né? Eu achei muito curioso, né, o exemplo que você deu, né, de como é que a gente lida com atendimento e tal, mas a gente entende que Customer Experience não é só atendimento, não é só pós-venda, não é só quando deu problema. Customer Experience é
tudo aquilo que o cliente tem contato com a tua empresa, desde do logotipo, desde o site, desde os canais digitais, toda a jornada ali, mesmo que ele não se torne até um cliente, um customer, né? Então, acredito que nós vamos ter papos aqui muito interessantes aqui, essa é uma troca de ideia bem bacana. Você colocou um ponto muito importante, né? A gente viu já 2 movimentos acontecerem nesses últimos, digamos, 3 anos, de maneira mais incisiva, né? Pouca gente falava o termo Customer Experience, falava atendimento ao cliente, que na verdade é uma espécie dentro do gênero Customer Experience, que é algo muito mais abrangente. Dentro do que você colocou, a gente viu também um segundo movimento. Se realmente todas as empresas estão falando para botar o cliente no centro, que virou um mantra batido para todo mundo, significa que hoje CX é core business. E atendimento ao cliente não era core business muitas vezes. Então você vai ver nas empresas tradicionais que só mudaram de nome, mas continuam fazendo só atendimento ao cliente. Esse atendimento é só quando dá problema. E CX, na verdade, como ele é um gênero muito mais abrangente, ele está trabalhando desde o desenvolvimento do produto, ou seja, trabalha, por exemplo, no desenho do aplicativo, no desenho do negócio, até para antever problema, até quando, obviamente, tem a dor do cliente ali, não deu certo alguma coisa e vai precisar do atendimento na ponta. E, ao meu ver, tem uma questão maior ainda, e eu estou aproveitando a sua fala porque eu acho que ela foi muito acertada. Tem uma coisa que o CX bem feito é o CX que vai conseguir reunir dados não só para resolver os problemas, mas para melhorar o próprio produto, o próprio negócio. De tão importante que ele é hoje em dia. Ao meu ver, ele é até mais importante que muitas outras áreas. Talvez não. Ela é mais importante para mim do que marketing, por exemplo. Porque se você tem um produto muito bom, você não vai precisar fazer tanta força no marketing assim, né? Muito tempo atrás, quando a gente não tinha tecnologia para capturar dado e organizar dado, muita coisa era desperdiçada, né? Desperdiçada onde? No call center, por exemplo. Aí a Judite vai lá, atende, fala, qual é a sua dor? Parte 1, parte 2, parte 3. E aí, aquela informação de que a dor mais recorrente aqui é X, a consumidora Ana que reclamou aqui tem esse perfil. Essas informações se perdiam no call center da vida. Então a gente está num momento histórico muito interessante e num lapso temporal muito curto, né? Isso tudo a gente viu acontecer ali nos últimos, se eu for chutar alto aqui, 8 anos, que a gente vem observando essas novas tecnologias e tal. Então, é um ponto muito, muito importante para a gente colocar aqui até a gente entrar no tema de automação. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcelo Ferreira, o CEO da Quero Quitar, né? É um marketplace de negociação de dívidas. E é bem interessante esse ponto que você colocou agora, Vitor, sobre o atendimento a clientes não era colocado como protagonista, né? Imagina o atendimento da cobrança, imagina tratar o devedor, né? Então, o que é a Quero Quitar, né? Primeiro que nós não chamamos, né, aquele devedor neste nome, ele é um cliente, né? Porque hoje nós temos mais de 70 milhões de clientes endividados, né? Muitos com seus nomes negativados em birôs de negativação, né?
E hoje na Quero Quitar nós temos mais de 80 milhões de clientes com suas dívidas cadastradas por mais de 46 credores, né? Então ele tem que ser muito bem atendido, né? Através de um processo totalmente automatizado, sem interferência humana, sem receber ligações de cobrança, né? Ele está no centro, porque se as empresas aprovaram o crédito, né, agora, na verdade, é o cliente que vai escolher quem ele vai pagar, né? Então, você tem que tratar ele muito bem, né? Então, lá na Quero Quitar, a gente, de fato, coloca esse cliente consumidor para resolver essa dor que é enorme, né, de ter dívidas, né? Todos querem pagar a dívida, né? Mas, infelizmente, por várias questões, não tem ali, naquele momento, condições de fazer o pagamento. Então, nós oferecemos as melhores condições que os credores possam oferecer para que essas dívidas sejam negociadas, né? E para que esse cliente volte a ter ali a sua vida de consumidor mais sustentável, né? Então, a Quero Quitar é uma startup, né? Ela tem, desde 2014, nós estamos aí já crescendo bastante aí, anualmente, né? E é isso, né? Vamos aqui discutir aí como que a gente pode continuar evoluindo, melhorando aí com tecnologia. Exato, esse ponto de tecnologia ele é importante até nesse momento que a pessoa precisa realmente decidir uma situação dessa que não é boa, né? Qual é a dívida que ela vai pagar, né? Porque pouco tempo atrás também, as pessoas também só descobriam que estavam devendo, às vezes quando precisava pegar um crédito no banco para alguma coisa muito importante. Aí descobria que ele estava devendo, porque não entraram em contato com ele, só tinha telefone, não recebeu o telegrama, a carta. Hoje, pelo menos, você sabe que está devendo, sim, é transparente. Às vezes você também sabe se está rolando juros ou não, até para escolher qual que vai pagar. E é um momento que é muito importante ter um ótimo approach, né? Um ótimo contato com o cliente, porque tem que ter todo o tato e é um momento também que até é uma grande oportunidade para a educação financeira, por exemplo, né? Então, tudo isso também vem melhorando, né? E lembrando assim que o brasileiro adora parcelar, né? Não sei se vocês conhecem a história do Serasa do SPC. A história do Serasa do SPC é que o SPC ele foi cria da Associação Comercial de São Paulo. Sim. Antes eles perceberam que fazer o carnezinho lá conseguia vender mais geladeira, micro-ondas, tudo. Aí eles faziam um carnezinho lá para a pessoa pagar. Nada, até hoje tem os carnês aí, né? Quer pagar quanto? R$100. R$100 a parcela cabe no bolso, então bora. Aí fazia o carnezinho, só que no papel era complicado, né? E mais do que isso, tinha que saber se o cara que fez o carnê pagou direitinho ou não, porque ele ia lá pedir a outro. E aí a Associação Comercial de São Paulo criou o SPC. Obviamente que os bancos não queriam ficar na mão do varejo, né? Aí a Febraban montou o Serasa, e aí ficou o SPC e o Serasa um do lado do outro. Mas é incrível, né? Porque era uma solução, a Coragem de Crédito é uma solução tecnológica, de fato, mas de muitos anos atrás, né? Muitos anos atrás. E olha que interessante, não só está evoluindo os canais digitais para a pessoa saber que está devendo, enfim, está negativado, etc., mas como tem evoluído os meios de empréstimo para ajudar as pessoas a quitarem as suas dívidas. Por exemplo, o Banco Pan tem dentro da plataforma do Serasa oferta de antecipação FGTS. Independente de você estar negativado ou não, o FGTS é um dinheiro teu. A gente antecipa aquele teu dinheiro
Para o banco isso é seguro e para o cliente isso é ótimo, porque ele não tem mais uma dívida para pagar, ele já está complicado ali, ele simplesmente vai deixar de receber algum valor lá no futuro dele, trazendo ele no presente e resolvendo o problema dele. Vocês cruzam informação, né? Você sabe que o cliente está devendo, sabe que ele pode fazer o resgate do FGTS, por enquanto, né? Ainda pode, pelo menos até o mês de março de 2023, para fazer o saque do FGTS, cruza e o cara, né, sai da dívida. É o uso da informação, isso aí também é entender o cliente, né? Vai melhorar o produto. Estar onde o cliente precisa que você esteja, né? Essa é a filosofia do banco. E um ponto interessante também nessa questão de dar crédito ali para as pessoas que estão inadimplentes, estudando as bases de dados de milhões de clientes que fazem acordos na Quero Quitar, né, você tem ali um comportamento de cumprimento de acordos, né, em que você pode oferecer crédito para esses clientes cobrando juros normais, não cobrando aqui juros extorsivos, juros aí de 2 dígitos aí ao mês, né, o que só complica ainda mais a vida daquele cliente. Então, essa ideia que o Felipe comentou aqui é super interessante de você antecipar o fundo de garantia cobrando juros muito menores, né? Hoje, a maior inadimplência que existe no mercado é no cartão de crédito. Então, as pessoas, elas acabam se endividando, compram parcelado, vai fazer o pagamento mínimo, né? E aí acaba transformando aquilo em uma bola de neve. Aí que vai enfileirando aí esse volume enorme de pessoas que estão inadimplentes, né? Mas essa educação de crédito é por aí mesmo, de você trocar dívidas mais caras, né? Por dívidas menos caras, né? E aí você vai voltando a ter ali a sua vida normalizada. Não, e ainda só para ficar nesse ponto ainda um pouquinho só, até passar e a gente voltar aqui para o nosso papo. Porque isso é CX também, você cruzar essas informações que são dores de clientes para melhorar produto e serviço. Até pouco tempo atrás, se uma pessoa física fizesse uma operação de crédito para outra, isso aí, o Banco Central falava, pô, que história é essa? A Justiça podia falar, pô, isso aqui não pode, tem que ser um contrato de empréstimo, XPTO, civil. Hoje você tem o peer-to-peer lending, plataformas, por exemplo, de crédito, onde eu, pessoa física, posso emprestar dinheiro para vocês e ainda ser remunerado por juros. Você imagina o impacto disso no futuro próximo? Já está regulado o peer-to-peer lending no Banco Central, pelo menos tem mais de ano que está autorizado isso, as plataformas estão surgindo, né? É um segmento que vai ter ainda tem muita oportunidade, tanto o sistema de pagamentos brasileiro quanto o sistema financeiro nacional. Legal, olá turma, eu sou o Leonardo Castilho, diretor de CX, Digital e E-Commerce da Multilaser, uma indústria aí com mais de 35 anos de vida, né? Estamos falando aí de pelo menos um pouco mais de 16 tipos de negócios distintos, 5 mil SKUs diferentes, tudo bem de consumo, né? Uma empresa aí que é uma das maiores fabricantes nacionais, né? Uma empresa 100% nacional. E lá na Multi eu tenho a missão de estreitar esse relacionamento do consumidor com a indústria, né? Uma indústria que, pela sua história, sempre trabalhou no modelo B2B, né? Ela produzia produtos para outras empresas revenderem no mercado. E há um pouco mais de 8 anos a gente começou a fazer também essa venda direta para o consumidor final. Então isso é curioso porque traz muito disso que a gente está falando, né? De quanto que a indústria quer se aproximar do consumidor para também entender suas dores, começar a transformar a sua cadeia de desenvolvimento de produtos em produtos que não só o consumidor compre porque é natural a necessidade dele, mas que eventualmente ajude a tratar suas dores, né? Tem
tem até cases interessantes. Mas se eu puder pegar um gancho rápido nessa conversa que a gente estava tendo agora há pouco, vou dar um case meu, por exemplo, né? Uma grande instituição financeira, eu tenho um cartão de crédito dela, né? E aí eu acho que começa até essa conversa de casamento entre Customer Experience e automação e tecnologia. E para mim é um case curioso porque eu tenho cartão de crédito, independente de qualquer coisa, cada um tem sua vida, né? Então o que eu espero? Eu espero que de alguma forma a instituição melhore essa relação comigo para eu cumprir meus deveres com ela. E aí numa situação específica eu deixei de pagar a fatura do cartão, né? E o que foi curioso? No dia seguinte a instituição me mandou um push via app dizendo: Léo, você atrasou sua fatura. Qual foi a curiosidade aí para mim? A tecnologia está implementada, né? Entender que eu atrasei, mandar o push para me comunicar que eu atrasei a fatura, funcionou perfeito. O meu questionamento com essa instituição foi: por que você não me mandou num dia antes? Porque eu poderia ter pago via app. Óbvio, deixei de pagar, isso é uma responsabilidade minha, mas o quanto que essa mudança de mindset pode ajudar a vida do consumidor? Por quê? Eu não estava ali discutindo se eu ia ter juros ou não, né? Eu estava discutindo o quê? Como que você põe uma tecnologia para me avisar no dia seguinte ao atraso que eu não paguei a fatura, mas ela não é usada para me beneficiar, para criar uma relação em que eu fale: putz, eu quero estreitar ainda mais o meu relacionamento com esse banco porque ele está pensando em mim, né? E não no atraso da dívida. Então eu queria botar essa pimentinha aqui nessa conversa, porque fala do que a gente tem como hábito olhar aqui, né? E eu falo isso também porque o Vitor falou um negócio muito verdadeiro. Esse assunto Customer Experience, né, está muito na moda. Uhum. Mas fazer isso de fato faz com que as empresas tenham muito que quebrar seus próprios paradigmas, inclusive. E é muito mais fácil, né? Tem esse jargão do mercado: eu sempre olho a grama do vizinho, né? Mas o quanto que eu não olho a própria grama, a minha própria grama? Então é óbvio, né? A Multilaser também é uma empresa que tem uma jornada aí muito grande a percorrer. Ela também vai ter uma série de gatilhos em que ela poderia ter feito melhor essa relação e não fez, né? Mas eu acho que é aí que está o desafio, né? Como que a gente aprende até com as falhas, né? Os erros dos outros, para também ajudar a melhorar o nosso próprio ecossistema, né? Porque tá na moda, mas colocar isso em prática é um desafio. Eu acho que vocês têm uma oportunidade incrível, diferente de outros que já eram B2C, porque já chega tudo viciado, né? Começar do zero num contexto atual é o que eu mais queria, em qualquer tipo de situação, né? Sim, porque sem vício, né? Sem vício. E assim, como hoje CX pressupõe também tecnologia, não que todo mundo vai precisar saber desenvolver. Mas vai precisar de alguém lá para consertar talvez um caminho que está errado no site, um botão que está faltando no aplicativo, ou até uma cor que não está dando certo. E aí é muito complexo no dia a dia. Eu que atuo também numa empresa de tecnologia, do papo do cara de tech com o cara de CX, com a outra pessoa, sei lá, de outra área. Fazer essa tradução não é fácil. Não, eu diria até, assim, que eu acho que esse é um dos grandes desafios. Tem um aspecto, Léo, que você comentou que eu acho que é fantástico. Tem vamos dizer assim, um estágio, talvez o CX, ele é esse, vamos dizer assim, esse assunto CX, ele seja para nós uma oportunidade para trazer de fato aspectos que estão, vamos dizer assim, que eram práticas, né, que do mundo corporativo, do mundo dos negócios, que não estavam associados a uma outra questão, que são os valores. A gente, eu acho que essa é uma das coisas que vamos dizer assim, correm
E é fundamental, porque eu acho que a tecnologia, CX, esses conceitos, farão brotar algo que tem muito a ver, que o Vitor acabou de falar, vícios e virtudes. O que você comentou sobre, me deu uma ideia, que eu já tinha ouvido isso também de uma determinada empresa, que às vezes é interessante que ele atrase, porque o atraso traz uma rentabilidade sobre aquela conta, mas traz a garantia que se ele atrasar 5, 10 dias é o comportamento dele, deixa ele pagar, só não pode fazer com que ele atrase 12º, e isso cria uma pedalada, vamos dizer assim, né? Mas é interessante. Olha um pouquinho. Então o cara vai lá e paga, vence no dia 5, ele paga sempre no dia 15. Né? Ele está pagando mais caro, mas é conveniente, deixa ele pagar. Ué, ele atrasou. Por que você não se antecipa? Percebi que você paga sempre, nos últimos X tempo, você sempre pagou no dia 15. Que tal mudarmos para o dia 15 e você pagar menos? Pensa no impacto que isso vai fazer com o cara. Opa, ele não entendeu. Eu não tive que entrar no call center dele para falar que eu tenho que mudar, que eu tenho que isso. Aí o cara vai ter que mudar, espera um pouquinho que eu vou ter a resposta e tal. Porque o cara recebe, eu tenho a melhor entrada no dia 15. Então, o que é isso? Não é CX. Não é CX, isso é virtude. Isso é uma coisa que veio lá de Sócrates, quando ele diz que o ser humano, para atingir a sua plenitude e felicidade, ele tem que praticar a virtude. E o que é a virtude? A virtude são todos os valores. A coragem, a justiça, a humildade, a gratidão, todas os valores, amor é uma virtude. Tudo isso que o ser humano em si tem que incorporar para tornar o relacionamento e a própria vida, e ninguém vive sozinho, isolado, não há. Então, uma empresa que vai uma dica, né? Que pensa que eu estou controlando e eu estou ganhando e está tendo uma rentabilidade para a minha empresa, a vida ela se coloca de uma maneira dinâmica. Isso não tem nada a ver com Deus ou com qualquer outra coisa. Vai um cara com outra empresa que se coloca de uma maneira que eu vou aplicar a virtude, e o cara pula de uma empresa para outra e aí? A portabilidade hoje dos bancos permite isso fácil, né? E eu avisei antes de começar aqui que esse rapaz chamado Paulo Godoy é inspirador, né? Agora, pegando o gancho, Paulo, nesse contexto, né? O IA, né, a inteligência artificial, ou essas plataformas que trabalham com isso, elas são meio... E elas estão avançando em larga escala. A tecnologia hoje ela está muito melhor do que há um ano atrás, e eu não consigo imaginar o nível que isso vai chegar no mês que vem. Né? Agora, olha que coisa curiosa, né? A gente está falando de futuro, está falando de tecnologia, mas a raiz, pelo menos que eu acredito, e pelo que eu entendi, tem muito a ver com o que você está falando, Paulo, é a essência do passado, do que sempre foi, entendeu? Se eu não entender, através dessas virtudes, que eu acredito delas também, como olhar para o consumidor, né? Talvez ele esteja trazendo um dinheiro para o meu negócio que é um dinheiro ruim,
ele poderia estar trazendo dinheiro bom, ele poderia estar investindo mais através do meu banco, ele poderia estar colocando mais valor em usar os recursos do banco como um empréstimo para atingir um objetivo. Por quê? Porque não é que ele não vai pagar os mesmos juros que ele talvez pagou quando ele atrasou a fatura, mas ele está olhando com um viés positivo para a coisa. Né? De longevidade. E de longevidade. Ele está pensando no hoje, ele está pensando em criar um relacionamento e uma fidelidade de uma empresa, um nome, que vai levar ao futuro. E tem até aquele caso da Ford, né, do posicionamento do tanque de gasolina, que criou um fato histórico, né, que levou a uma guerra jurídica e judicial, e aí foi levantado a luz onde que estava o problema, efetivamente. Né? Então, era o carro que colidia pela traseira, explodia e era uma fragilidade do carro que colocava em risco as pessoas. E, no final, houve uma conta, né? Isso foi apresentado, que havia uma conta ali. Qual que era a conta? Faz um recall, o recall custa tanto. Quantas pessoas mortas custa tanto de indenização? E o caminho foi indenização. Então, isso foi uma coisa que mexeu e trouxe, lógico, o Ford é uma empresa centenária que está aí em revolução e tudo mais, mas era um pensamento antigo, um pensamento de imediato, sem entender as consequências. São lutas entre consumidor e empresa, que era uma guerra do tipo... Era muita guerra, existe muita guerra, coisa do passado, né? Que empregado contra empresa, e vamos fazer greve, como a gente está vivendo hoje, né? Infelizmente, são coisas que esse ajuste da tecnologia e do novo pensamento, que deve ser da virtude, tem que ter levar uma conscientização diferente. Porque eu sou cliente, mas sou também CEO, então eu tenho que fazer... Então, eu exijo do meu relacionamento que seja feito da maneira que tem que ser, eu acho que é certa, mas eu faço isso dentro da minha empresa, há uma incoerência. Como que você pode cobrar de um lado e não fazer do outro? E essas são as ações que determinam, que daí até um pouco além, cara. Não sei se está sendo do tema tecnologia, mas acho que isso é a raiz de tudo, né? Quando eu falo de Customer Experience, se o principal consumidor meu, que é o meu funcionário da empresa, não vive isso de uma forma real, né? Quantas e quantas empresas eu já recebi vendendo soluções de Customer Experience e que, às vezes, até a própria pessoa que vendia tinha uma atitude completamente diferente do speech que ela usava para me vender a solução. Eu olhava e falava, cara, como é que eu posso pensar em algo se você também não traz isso na tua prática do dia a dia, né? Eu queria chegar exatamente nesse ponto. Para mim, Customer Experience não é uma tecnologia que você compra e está resolvendo o seu problema. É uma filosofia, é um valor, é uma cultura. E cultura leva-se anos para implementar, né? Então, não adianta você ter um time de CX, um time incrível de atendimento. Tudo tem que ser pensado ali. E essa cultura começa no teu funcionário, né? Então, a gente vem se transformando no Banco Pan, até o nosso ambiente de trabalho é outro, né? Todo mundo, eu entrei em 2016, todo mundo terno e gravata e tal. Foi feito todo um trabalho de, poxa, vem como você se sente melhor. Se você trabalhando melhor, você vai atender melhor, você vai pensar melhor, você vai
criar produtos melhores. Então, uma filosofia, uma cultura, precisa ter uma transformação completa para que tudo funcione muito bem. Eu tenho uma visão menos otimista que vocês, assim, completamente. Se você tá, se a gente tem problemas velhos hoje em dia, e eles passaram pelo crivo do tempo, muito provavelmente eles vão permanecer e agora em alta escala. Então, por exemplo, tecnologia e IA, tudo me leva a crer que a maioria das empresas, obviamente não vocês aqui, eu, que a gente está falando justamente do oposto, vão utilizar isso sob um critério único e exclusivamente de lucro, redução de segregação. Então, por exemplo, concessão de crédito. Eu sei que, vamos supor que tem esse segmento. Homens brancos acima de 30 e tantos anos que moram na Faria Lima, consomem mais crédito, eu vou dar um valor de juros menor porque ele é mais adimplente. Aí, negros que vivem na periferia, na Zona Leste de São Paulo, na Vila Granada, com idades entre 30 a não sei quantos anos, tem mais chance de inadimplência. Então, não vou conceder o crédito. Então, assim, a grande tendência... Ou conceder com uma taxa de juros muito maior. Então, assim, a grande tendência é a gente começar a viver esses problemas que eram, sempre foram problemas, não é agora que mas numa larga escala, assim, no infinito. Eu colocaria mais um elemento aí, né? Nós estamos falando sobre CX, que é a automação, que é aquilo que se comentou lá do chat GPT, que porque antigamente as pessoas, vamos dizer assim, elas competiam por uma vaga de emprego com outra pessoa, agora elas vão competir com uma máquina. E uma máquina que não vai ao banheiro, não precisa se alimentar, não tem problemas existenciais, não tem uma porrada de problemas. E aí, quer dizer, no Brasil, onde que as diferenças sociais, como aquela que você comentou, vão aumentar mais, porque essas posições de trabalho serão substituídas por máquinas. E talvez um dia até a minha posição também será. Entretanto, existe aí vamos dizer assim, eu tenho como me defender. As pessoas que não têm como se defender, elas estão cada vez mais expostas a ser automatizados esses processos em nome do quê? Da lucratividade e tal, que não tem nada de errado nisso. O sistema tem que continuar. Exatamente, Paulo. E a gente está passando justamente por esse debate atual, e eu acho que vai ser um debate constante, de como que a gente vai conseguir calibrar a tecnologia de acordo com valores humanos, né? E não os valores das máquinas, porque o valor da máquina, por enquanto, ele é binário, né? Então, você vai falar assim, se você calibrar ela para segregar pessoas, ela vai segregar. Se você calibrar para ela não segregar, ela não vai segregar. Não tem o nível de complexidade ainda intelectual que tem um ser humano. E aí, quando a gente fala de automação, eu queria entender como é que vocês pensam, assim, hoje, aonde que vale a pena você automatizar algo? E aí eu vi algumas evoluções no mercado acontecerem, né? E de uma maneira muito rápida. Assim, denegriram e agora estão elogiando num curto espaço de tempo, por exemplo, chatbot. Chatbot, no começo, ele era basicamente uma URA, só que numa mensagenzinha. Então, a parte 1, 2, 3 e aquela árvore decisória que às vezes não saía do lugar, ou no final te mandava
levava para um site para você ter que ler umas 5 páginas para você descobrir como resolver alguma coisa. Ou seja, pavoroso. Não resolvia. E hoje o chatbot já está agregando mais do que isso, né? Entendimentos mais complexos, né? E agora a gente tem uma grande tendência que esses chatbots sejam agregados a, por exemplo, o chat GPT, que é muito mais complexo que o Google, né? O Google, você vai perguntar alguma coisa no Google, ele te dá opções de vários sites, aí você pode clicar em sites errados, aí você tem que voltar para a tela inicial até você achar o site certo. Lá no chat GPT, você faz uma pergunta, ele vai te escrever já de maneira qualificada as principais informações sobre aquele tópico. É um avanço absurdo, né? E aí, na minha existência, eu usava, né, o KB, aí depois, que era um buscador da época, tá, gente? Depois era o Yahoo, aí veio a onda dos portais, então a AOL, IG e tal. Aí depois Google, aí todo mundo, não, agora está pacificado, Google, acabou. Aí agora vem o chat, aí Google, não, calma que eu vou lançar a minha. Aí, recentemente, a Meta, que disse que era metaverso, já não é uma metaverso, já é IA, voltando lá. Então, assim, a gente está vendo empresas muito grandes passando por esse processo também de mutação. A pergunta para onde vocês acham que vai toda essa questão de automação, chatbot, IA, para esse relacionamento com as pessoas, tendo visto o problema que a gente estava conversando aí, dessa questão de a gente correr sérios riscos de, enfim, tratar mais dos vícios e não das virtudes. Para onde você acha que está indo, Paulo? Como é que a gente resolve esse problema do mundo aí para nós? Ninguém acha que tem as respostas, né? Eu acredito que tem uma coisa que passa ao lado, né? E que é o próprio ser humano, né? Nós temos um tempo limitado, que é pequeno de vida, né? E talvez a gente não encontre essa resposta. A gente, às vezes me pergunto, vontade de manhã, tenho gratidão por estar vivo, né? O propósito você tem que encontrar, porque não existe um propósito que for imposto por você, por alguém ou por alguma coisa. É você que tem que fazer o propósito. Eu acho que existe uma evolução, e a evolução está sendo exponencial, e as coisas estão sendo mais expostas, porque no passado, todas essas coisas que a gente fala dos vícios, né, como você bem colocou, eles eram colocados debaixo do tapete e ninguém conhecia. E eu sou, vamos dizer assim, otimista com o futuro. Talvez eu não veja isso pela minha idade, mas eu estou vendo que existe um caminho da reflexão e de que algo acontecerá. Não dá para cuidar tratar o planeta como a gente está tratando. Uma hora a gente vai ter que parar, porque realmente existe o aquecimento global e a gente está vivendo isso. Só que é gradual. Tem pessoas que sentem, tem outras que sentem mais, dependendo de onde que moram e como que estão vivendo cada circunstâncias da própria região. Como eu sou mais velho, o São Paulo não é a mesma coisa do que era 30, 40 anos atrás. Isso tende a piorar cada vez mais. Isso é uma consciência. Tem que estar consciente. Isso tem que bombar na cabeça das pessoas que, isso é CX também. Vamos dizer assim, o human experience. É uma coisa que a gente tem que conscientizar. Tem que ter essa informação, vamos dizer assim,
publicada, diversificada, que tem todo mundo nesse monte de informações que nós somos bombardeados, que isso vai dar vamos dizer assim, uma tendência de melhora e de consciência, pelo menos. O Customer Experience, eu acho que é uma onda que ela vem desafiando para quem está nas empresas do que ele tem que fazer. Se ele acha que ele toma aquilo só como discurso e não aplica, eu faço, mas não aplico, como você bem falou, uma hora o negócio dele embica e ele não tem mais como recuperar. Por quê? Porque ele não foi naquele pensamento da longevidade, de estabelecer um relacionamento verdadeiro, utilizando o Customer Experience e a tecnologia para ajudá-lo a atingir esse caminho sustentável. Então, eu vejo assim, tecnologia é um meio e não um fim. O que tem que fazer, como o Felipe comentou, valor, cultura, isso é uma coisa que tem que impor e tem que as empresas dentro e fora, elas têm que começar a mudar o que elas têm que transmitir, o respeito aos colaboradores, o respeito aos consumidores, e isso vai trazendo como exemplo que as pessoas do outro lado, como consumidor e como sendo tratada, também vão pensar e vão tratar o semelhante internamente dentro da própria família de uma forma melhor, entendendo, criando empatia. Então, eu acho que aí a questão do espalhamento dessa conscientização vai trazer o respeito aos mais velhos, às crianças, aquelas pessoas que estão na rua e tudo. Não passar hoje fechando os vidros, colocando cada vez carros mais blindados para andar no meio da rua. Isso não vai resolver. A gente vai ter que se deparar que tem algo errado. Tem cada vez mais gente morando na rua. O que está errado aí? Tem mais gente sendo viciadas, que é o vício, em drogas, em isso, aquilo. Isso é o lado ruim da força tomando conta. E a gente tem, como sociedade, como a tecnologia, com esse espírito de cultura, de mudar o sentido da nossa vida. Nossa, do semelhante e daqueles que estão perto da gente, e isso espalhar. Essa, eu acho que é o papel do CX, né? Fundamentalmente. E até pegando um gancho aí com o que o Paulo comentou, e falando até da própria IA, né, a tecnologia, né? Ela é sedutora demais, né? Quantas e quantas empresas não oferecem o IA, mas oferecem a redução de custos? Isso é sedutor para os CEOs de empresas, né? Até porque faz parte do jogo essa automação, melhorar o negócio, fazer com que o negócio seja lucrativo e ele evolua ao longo do tempo. E a gente até falou, né? Pô, o que foi o chat, o chatbot há um ano atrás e o que está sendo o chatbot agora com o ChatGPT, né? O chatbot há um ano atrás, ele era uma tecnologia que talvez seja intermediária, né? Hoje a gente vê o ChatGPT, a gente fala, é isso que eu preciso. É um bot, pelo menos, que tem uma naturalidade na conversação, né? Não é um bot que te dá respostas como uma faca automatizada que a gente comentou aqui, você comentou, então. E obviamente o que está por trás dessa tecnologia ainda é tão novo que a gente talvez até não tenha tanto entendimento de como que ela faz isso acontecer, né? Agora, quando você junta uma necessidade de Customer Experience sem isso que o Paulo comentou, que também eu acredito, numa plataforma que também não se encaixe na cultura da tua empresa,
isso daí é fadado ao fracasso, né? Quantos e quantos atendimentos automatizados de chat, antes do chat GPT, por exemplo, eles não iam reduzir custo, né? Eu lembro, pelo menos em 2018, recebi uma grande empresa que falava sobre inteligência artificial, e a primeira conversa que ela teve numa mesa nossa de diretoria com o CEO eu reduzo 30% o teu volume de atendimento. E aí eu só fiz uma pergunta: o que eu faço no atendimento? Aí deu tela azul. Aí eu perguntei: como que você sugere uma redução de 30% se você não entende nem o que eu faço? Porque não é a tecnologia que vai reduzir 30%, é a junção dessa tecnologia com a cultura da empresa e a maturidade da empresa nisso e entender o consumidor na ponta. Que aí tem seus diversos tipos de persona. Talvez a gente não vai conseguir pegar em 1000 consumidores, 1000 personas diferentes e colocar numa tecnologia, talvez hoje, Talvez ano que vem eu fale, puta, conseguiu. Mas eu tenho que começar a clusterizar esses consumidores para começar a chegar um pouco mais nesse funil e atendê-lo de uma forma mais personalizada. Em 2018, a inteligência artificial era uma regra de negócio, uma árvore de decisão que tinha que alguém lá programar. Então veja, eu até comentei, eu não reduzo 30%, talvez eu reduza 30% de pessoas atendendo, mas eu aumente o custo da minha área com pessoas ensinando um chatbot a construir árvore de decisão. Por quê? Porque o universo é tão exponencial em questão de dúvidas, de necessidades, que eu vou ter que ter alguém lá programando, porque a pior coisa numa experiência do consumidor com tecnologia é o chat responder: não sei como responder a sua pergunta, vou transferir para o humano. Esse ponto que você está colocando Nunca vi isso, gera um ciclo vicioso. Prejudicial. Você colocar uma tecnologia para reduzir 30%. Então, o grande argumento da venda foi: você vai reduzir 30% em mão de obra, então você vai demitir pessoas, E é interessante que na minha carreira eu tive um período de 4 anos expatriado aqui do Brasil e eu trabalhei na Europa, lá na França, e eu vim com um paradigma aqui do Brasil na época dos discadores preditivos, de você ganhar produtividade, e eu fui com uma mentalidade de trazer para países que não tinham ainda discadores, para você ganhar produtividade, reduzir 30%, por exemplo. Naquele momento, fui cortado imediatamente pelo meu superior, dizendo: aqui isso não vai acontecer. Nós não vamos demitir ninguém. Então, se tiver ganhos de produtividade, nós não vamos contratar mais pessoas. Nós vamos deixar o negócio crescer e nós vamos reaproveitar essas pessoas em outros negócios. Então, essa questão social, eu imagino que hoje, aqui no Brasil, ela é muito pouco existente, essa situação aconteceu comigo na França, e foi interessante acompanhar também colegas da época lá da Inglaterra, em que o próprio governo estava proibindo o uso de discadores preditivos, no modo preditivo, de modo à preservação dos empregos. Então, essa questão de tecnologia tem um lado perverso, em que você, se não tomar cuidado, tem a ver com as questões de virtude mesmo, de você promover o emprego nas suas empresas e não simplesmente descartar as pessoas sem dar uma outra oportunidade dela, por exemplo, ser formada para uma outra função. Até para pilotar a própria tecnologia, Exato, Exato. Então, eu vejo aí nesta linha aí, o lado da preocupação das empresas com as pessoas, E por outro lado, pelo máximo que nós tenhamos aí os chatbots evoluindo, sempre você vai chegar num ponto em que você vai precisar chegar a uma pessoa para falar com você, seja por voz, seja por vídeo, para resolver problemas mais sérios, Então, toda a tecnologia que ela já hoje está presente, ela tem a ver
ver com você substituir atividades repetitivas, de você colocar aquilo que é mais fácil de ser resolvido e que você não precisa ter um ser humano ali para fazer aquilo. Mas você vai ter que ter pessoas para resolver situações muito mais complexas, né? E aí você tem o famoso termo que todos estão utilizando hoje em dia, que é o digital. Então você tem a união do humano com a tecnologia. Então, para mim, acho que é esse caminho que vai, em que cada vez mais atividades repetitivas vão acabar sendo automatizadas mesmo, novas funções sendo criadas, e as próprias empresas precisam cuidar dessas pessoas para dar oportunidade para que elas executem novas tarefas, novas funções, controlar os robôs, por exemplo, né? Eu vi essa semana um colega meu de mercado escreveu que o quanto que está difícil contratar funcionários de Control Desk, né? Control Desk aí são atividades aí que você gerencia as atividades automatizadas dentro das operações, né? Então, para mim, são essas duas visões, a visão da preocupação com o social, em que hoje aqui no Brasil eu pelo menos não vejo aí essa grande preocupação das empresas quando você está fazendo aí essas reduções de quadro, né? Onde se vai aproveitar essas pessoas, e ao mesmo tempo são as pessoas que são as mais importantes no final para resolver aquilo que os bots não vão resolver, né? Então você tem razão, Marcelo, são interesses totalmente conflitantes. Eu, como CEO, né, tenho a consciência, e isso está lá dentro e residindo dentro da minha mente, mas também tem uma coisa, eu sempre digo, eu coloco a Onlus e sempre faço esse paralelo, né, essa metáfora, que a Onlus é um barco, todo ano ela tem um destino. E esse barco todo mundo tem que remar, tem que saber exatamente qual que é o destino, como que a gente chega lá e qual o esforço que cada um tem que fazer. Mas, muitas vezes, esse barco tem que parar num determinado porto, descer pessoas, porque senão ele não se torna sustentável para chegar naquele ponto. Então, é um contrassenso que eu disse, mas eu estou envolvido nisso porque a sustentabilidade do negócio é o barco manter vivo, porque se vários barcos afundarem, também entra em colapso. Então, o fato da automação, ela é necessária, ela é uma questão que bota a sustentabilidade do negócio. A gente tem umas pontas de sobrevivência. Em sobrevivência do próprio negócio e quer dizer, tem a questão do customer experience, de aumentar a experiência do cliente, de entender menor, de reduzir o custo, de manter o negócio. Mas aquelas pessoas que foram jogadas no porto, elas têm que ter uma forma de serem reaproveitadas, como que você comentou, e aí não é só também de acolher aquelas pessoas, tem que também elas entenderem e serem desafiadas a buscar algo, né? Essa responsabilidade é compartilhada, né, Paulo? Sim, não e é difícil, e é difícil você trazer essa cultura para as pessoas. Por isso até que eu comentei em algum momento de que, nós como os líderes, seja o CEO que tem essa consciência, ou não sendo o CEO, os diretores, enfim, os altos executivos, ela é importante, né? Porque a gente tem que tentar, ao longo do tempo, equilibrar e trazer essa cultura também, né? O quanto que as pessoas têm que se capacitar, o quanto que a gente pode chegar até um ponto de falar de que o quanto que um plano de remuneração pode ser prejudicial para essa pessoa não evoluir nos estudos e isso, consequentemente, colocar a carreira dele em xeque no futuro por conta de uma automação, né, que é o que a gente está falando aqui, né? E eu vejo também que isso tem efeitos dentro da empresa, né? Nessa ocasião que a gente recebeu em 2018 uma grande empresa para falar sobre IA, né?
a conversa foi muito positiva, porque não tratava-se apenas de ter a tecnologia, na época era a melhor que existia, ponto final, né? Não adiantava só olhar para ela como uma tecnologia sedutora sob a ótica do CEO que tem que manter o barco funcionando, né? Mas tratava-se também do próprio background da empresa. Naquele momento, eu lembro também de ter comentado que nós não estamos preparados tecnologicamente para fazer uma adoção de uma tecnologia como essa, né? E a gente comenta muito, as empresas vendem a tecnologia, vendem a implantação. Isso não é mais standalone, botou lá, funcionou, eu vou embora. A coisa agora daqui para frente é cada vez mais cíclica, né? As evoluções vêm e você vai ter que fazer o tuning da aplicação, você vai ter que mudar isso. O negócio muda, a tecnologia proprietária da empresa muda. Se você não conversar isso com o IA, ele também não vai mudar, né? Então, veja, né? Não adianta eu olhar para pessoas apenas, não adianta eu olhar para a tecnologia apenas. Às vezes, as transformações são profundas até dentro da empresa, né? Como que eu consigo tirar do legado que eu tenho ali dentro condições de funcionar um IA bem, né? Quantas vezes eu conversando com o IA, porque eu testei bastante IAs, né? Ele é bom transacional, né? Transacional é, eu quero saber o limite, quero saber um saldo. Isso roda bem. Quantas vezes tentando abrir uma conversa aberta, ele travava, ele não funcionava, porque era modelo de condicional, né? Você tinha que desenhar isso para o IA poder falar. Enfim, eu acho que também tem isso muito, e que o chat GPT, não falando especificamente dele, mas é algo que coloca esse assunto num novo patamar, na minha visão. Sim. Ainda é muito novo, ainda não estudei tudo que eu gostaria sobre o tema, mas ele coloca esse tema num novo patamar. Pela forma como ele ouve você, né? Perguntas. E não perguntas simples. Meu saldo, né? Não é opção, não é aquela URA, né? Disque 1. É isso que estava rodando até agora. Você faz uma frase completa, a capacidade que ele tem de trazer aquilo para você, para mim é uma mudança radical nesse tema de IA, né? Agora, se não juntar essas três pontas, cultura, pessoas e a tecnologia, isso vai sempre dar algum tipo de problema na minha visão. E eu acho que é isso que as empresas que contratam serviço têm que pensar, e as empresas que oferecem o serviço têm que pensar. Não é mais um software. Isso já deixou de ser há algum tempo. Sim. Não é mais um software. Se eu entregar um software para alguma empresa que está contratando, ela não vai operar aquilo e em pouco tempo ela vai cancelar o serviço porque não atendeu as expectativas dela. E é um projeto maravilhoso que, se você fizer a 4 mãos, ele tende a te ajudar a reduzir escala, sim, tirar trabalhos repetitivos, que realmente eu não preciso do ser humano, né? Ajudando esse cara a pensar no próximo passo. Exato. Será que ele vai ser um redator? Será que ele que vai ser o cara que vai construir os conteúdos? Curadoria para esse sistema buscar isso e dar uma informação assertiva para o usuário. Pelo menos assim, eu que vivo a ponta de quem contrataria um serviço para resolver dores dos meus clientes, eu enxergo dessa forma, assim, entendeu? A automação, eu acho que tem que ser uma ferramenta, como qualquer outra, né, que vai te ajudar ali no dia a dia, ganhar escala, ganhar eficiência, enfim. Mas ela não vai resolver o problema seu, né? Então, por exemplo, lá no Plan a gente implantou chatbot em WhatsApp mais de 2021. A gente começou apenas dando um menu ali pro cliente, falando o que você quer falar e conectando nos nossos atendentes. Passou um tempo, a gente começou a evoluir para conectar APIs ali e fornecer autosserviço. Por quê? A gente entendeu que o cliente ele não quer ficar ali minutos, horas esperando numa fila para ser atendido. Ele quer ter o problema dele resolvido. Então a gente foi para autosserviços. Muitas empresas também bateram ali na nossa porta. Pô, por que você não coloca IA e tal? A IA não vai dar a experiência que eu quero.
Porque muitas vezes ela vai falar, pô, não sei responder, não posso te ajudar, eu não quero isso. Eu quero autosservir meu cliente. Agora, com o ChatGPT, a gente já trabalha dentro do PAN com o ChatGPT para auxiliar os nossos consultores de venda a dar respostas para o cliente. E aí você pode pensar, pô, como é que os consultores receberam isso? Pelo menos o pessoal que está nesse piloto ali com a gente gostou demais. Porque ele reconhece que o ChatGPT elabora melhores respostas com mais cautela, com mais zelo, com um português um pouco melhor, com uma cordialidade um pouco melhor. Só que ele ainda está ali no controle para corrigir, para ajustar, para melhorar aquilo que a máquina não consegue fazer. Então é um conjunto ali de forças, né? Podemos de repente trocar isso por todo atendimento automatizado? Podemos, mas e aí? E o teu relacionamento com o cliente? E os insights que você poderia ter para evoluir a tua operação, evoluir o teu serviço, né? Eu ouvi certa vez que por exemplo, você ter uma experiência da Disney, você não precisa ter todos os pontos da tua jornada incríveis. Olha a Disney, por exemplo. Você está no hotel, de repente você dá uma nota 6. Você está na fila, você vai dar uma nota 2. Você está lá na montanha-russa, você nota 10, entendeu? Mas o que fica no final das contas? Os momentos incríveis que você teve e os momentos de muita frustração que você teve. Não é uma média simples aritmética ali, sabe? É a emoção ali, aquele reconhecimento. E isso só um humano pode dar, assim. Até para ressignificar as coisas, né? Uma vez eu viajei, assim, deu tudo errado. Tudo errado. Sim, voo atrasou, cheguei no local, o carro não estava lá, a gente pegou chuva. Só que depois, quando eu voltei, eu tinha história para contar para mais de ano. E eu contava, se tivesse sido tudo perfeito, ia ser chato pra boné. Eu voltaria aqui, foi incrível. O voo não atrasou. Foi óbvio. Tava sol, tava. Você nem não ia contar. Exato. O ser humano significa até essas situações, né? E posso só pegar um gancho assim, não sei como é que tá o tempo, mas fiquei pensando aqui nesse nosso bate-papo, né? E a gente sempre acaba falando de inteligência artificial para Customer Experience, mas sempre com viés de atendimento, né? E o quanto que a inteligência artificial pode apoiar coisas que não tem nada a ver com atendimento a clientes, com pessoas, com perda de emprego, com redução de gente, né? Então, por exemplo, eu olho o meu lado lá voltado para e-commerce, né? Imagina uma inteligência artificial entregando no meu site uma vitrine personalizada para cada um de nós. Não estou falando de redução de gente, estou falando de acabar com postos de trabalho. Sim. E estou falando de algo que hoje ainda é muito prematuro, né? Você entra no site, você vê as mesmas ofertas para todo mundo. O Vitor comentou lá, sou vegetariano, não quero receber oferta de carne. Mas imaginar que isso, né, pode também ser uma transformação que personalize a experiência desse usuário, não só no lado tradicional de atendimento, de redução de pessoas, mas te entregar a melhor experiência, também tem um lado sedutor. Tem. Por isso que tem que ter a supervisão tal. A automação tem que ter. Bom, senão, tu vai perder mercado. Assim, você vai atender muito pior a maioria dos seus clientes. Sim. Né? Mas o que a gente está vendo na prática, quando a gente olha a floresta, é a gente tribalizando todo mundo. Então, assim, eu vou olhar, o perfil de consumidor A,
B, C, D, E. Cada um tem uma preferência, tome aqui. A gente acabou com a troca de ideia, a gente acabou com a sugestão. Então, se eu gosto de dar tiro pro alto, eu fico pesquisando só arma, vai me entregar o quê? Arma. Eu vou entrar novamente lá na rede, vou ver aquilo que eu sempre pesquisei, né? Mas se puder te cortar só, mas é porque eu estou olhando o teu comportamento. Eu ainda não comecei a entender quem é você. Eu só estou olhando o teu comportamento. Acho que esse é o trade-off, entendeu? Para e-commerce eu acho que está mais soft, né? Mas ao fim e ao cabo, assim, se você leva adiante, é justamente esse dilema que a gente está hoje, né? E como tratar isso? Eu não acho que é regulando a tecnologia. Na verdade, assim, é até responsabilizando quem está utilizando a tecnologia. E aí eu acho que vai, no futuro muito próximo, muita gente vai presa justamente porque calibrou errado. Sim. De Uma maneira responsabilização. dolosa, esse tipo de coisa, né? Porque antes, por exemplo, se eu todo mundo que é adolescente tem alguma ideia pavorosa, assim, não tem como, porque está no processo de formação como pessoa. Aí o seu círculo social, quando você interage, vai te moldando, vai falando, não é bem assim, aí fala com fulano de tal que pensa diferente. Hoje em dia, se eu tenho uma ideia pavorosa, eu entro na internet, eu vou encontrar só gente com ideia pavorosa que vai me conectar. Sim. Aí esses pavorosos vão ficar todos conectados para fazer besteira. Tudo silos, né? Porque tudo leva... Não tem aquela história de hoje quem tem filhos aí, adolescentes mais velhos, né? Antigamente nós consultávamos nossos pais para pegar conselhos, né? Hoje em dia os filhos, eles já têm as ideias próprias, não porque eu vi no Google aqui, né? Então as pessoas hoje em dia têm menos até diálogos, né? Em casa, porque tá olhando no Google, né? Você vai no médico, você questiona o médico, porque você já consultou aquele medicamento, né? Então tem esse lado de preocupação, sem dúvida, né? Mas deu o nosso tempo, foi um papo. Aliás, a gente estourou muito tempo, mas não tem tempo mesmo, tempo a gente faz. Mas eu quero agradecer demais o papo com vocês. Deixa uma mensagem aí de agradecimento. Eu tinha começado com o Paulo, começar contigo agora, fazer uma última mensagem aqui. Eu vou deixar a minha. Bom, não deixe de acessar o movimentoinova.org.br. Lá tem muito conteúdo para vocês, e também inovativos.com.br, que lá a gente tem muita matéria, conteúdo, revistas que falam desses dilemas que a gente está tratando aqui, não só do ponto de vista de novidade, mas também do ponto de vista de reflexão. Bom, Léo falando, primeiro agradecer aí o Movimento Inovação Digital pelo convite. De alguma forma é sempre muito valioso a gente ter nossas opiniões e também sempre revisitá-las, né? Porque a gente nunca tem certeza, a gente nunca é dono da verdade, né? Poder estar nessa mesa aqui com feras, de verdade, porque isso acaba enriquecendo. Vejo que esse tema de Customer Experience e IA, ele requer muita reflexão, né? E realmente é um prazer poder falar daquilo que eu faço porque eu gosto, entendeu? Então, independente das necessidades dos mundos atuais que todo mundo tem, né? Eu tenho o prazer de fazer o que eu gosto, então falar sobre isso é bem gratificante. E um abraço a todos que estão ouvindo, assistindo, curtindo, querendo falar um pouco mais. Também estou disponível nas redes sociais do LinkedIn. Fico inteiramente à disposição aí.
Oi, pessoal, vocês que estão aqui até agora nos acompanhando, né? Parabéns, né? Eu também quero agradecer enormemente aí o convite para participar aqui dessa mesa, desse bate-papo aqui super bacana com pessoas aí queridas, né? E é sempre bom compartilhar ideias, compartilhar conhecimento para que esse movimento continue crescendo, né? E também fico aqui à disposição, né? Ter aí nas redes sociais, no LinkedIn. Um grande abraço aí, até a próxima. Bacana, obrigado aí pela paciência de quem nos escutou até agora, né? Acho que a gente nem conseguiu aqui aprofundar tanto sobre esse tema, porque levaria acho que meses aqui de discussão, né? Daria para fazer uma série, né? Uma série que algumas temporadas aqui desse assunto. Fica aí também aberto conexão no LinkedIn, nas redes sociais, para a gente continuar em algumas outras rodadas aí. Agradecimento a todos vocês que estão aqui. Em resumo, no meu ponto de vista, Customer Experience, concordo com o Paulo, o termo talvez Human Experience seja mais adequado. É uma cultura, é uma mudança de valores, é um mindset, é uma filosofia. Automação, no meu ponto de vista, ela tem que vir como uma ferramenta para te auxiliar, mas nunca abandonar o contato humano, porque, afinal de contas, foi feito para humanos e por humanos, né? Então, a gente não pode perder a humanidade aqui desse assunto. Muito obrigado, Vitor. Olha, só fera mesmo. Acho que foi legal compartilhar esse tempo com vocês. Espero que tenha sido bem proveitoso para quem está nos escutando. Eu acho que CX é a palavra em voga. Todo mundo tem que pensar em como aplicar. Esse como aplicar é um bom exercício, às vezes, até para entender melhor o próprio negócio, né? Porque você revisita se os fundamentos do seu negócio estão ok ou não, para aplicar. Porque não é simplesmente aplicar, como eu estava comentando, não é simplesmente aplicar a tecnologia, porque, às vezes, as coisas que estão erradas dentro do processo acontecerão mais rápido, né? Então, você está automatizando algo errado. E aí a coisa tem que ser repensada. É um momento muito bom de entender o cliente, ir mais a fundo, explorar mais as possibilidades. E a tecnologia, ela é o meio, não é o fim, e ninguém tem absoluta, vamos dizer assim, é absoluto nesse processo. Não existe quem é o bam da história. O que se tem é boas experiências, e essas boas experiências não quer dizer que elas possam ser replicadas no teu negócio. Então tem que ser bem pensado, respeitar como você funciona, respeitar o seu cliente e tentar extrair o máximo dessa tecnologia, desse novo mundo. Quem não tiver com a tecnologia talvez não participe do jogo, né? Então primeiro você tem que ter a tecnologia para depois aplicá-la e saber aplicar, né? Então o meu agradecimento final aí, não deixe de curtir, deixar o seu comentário nesse vídeo para a automação aqui do YouTube também agir direitinho e você receber mais conteúdo nosso. Valeu e até o próximo episódio. Obrigado. Obrigado. Isso, a automação não tem